Oi, oi, gente. Sim, agora eu voltei. Depois de um bom tempo sem vir gravar aqui pra vocês, resolvi voltar, né? 2020 tem sido um ano bastante complicado para todo mundo e com certeza eu não tô fora dessa regra. Tem sido realmente um ano bem complicado, de muitas mudanças para mim. Mas todas essas experiências também resultaram em vídeos novos, porque agora eu também tenho muito mais tema para falar para vocês. E também, nossa, quando eu estava gravando vídeos para vocês, eu estava passando por uma terapia. Era um momento bem complicado na minha vida e graças a Deus eu já estou num outro nível de saúde mental, digamos assim. Se tiverem alguns ruídos no fundo, eu peço desculpas a vocês. Façam um esforço para poder se manter focado nesse vídeo, porque eu estou gravando aqui na área e aí tem muitos barulhos externos que infelizmente eu não posso controlar, né? Mas o vídeo de hoje é para quem está pensando em se mudar para Salvador ou quem está pensando em vir visitar a cidade, né? Como é que está Salvador nessa pandemia? Então se você quer saber isso, assista esse vídeo até o final. Salvador certamente foi uma das cidades mais afetadas no Brasil, pelo menos assim, entre as grandes capitais. Eu tenho certeza que Salvador esteve entre as cidades mais afetadas pelo coronavírus aqui no país, né? Sobretudo o Nordeste, que é sempre uma região muito mais vulnerável economicamente, e isso colaborou muito para que a gente sentisse ainda mais os impactos do coronavírus, sobretudo no campo econômico, né? Que é uma coisa que nos interessa bastante, principalmente para quem vai se mudar, porque quando vai se pensar numa mudança, a primeira coisa que se pensa é no emprego, né? E isso é muito dependente da economia. Então, como o Nordeste, né, a região Norte, ela é mais vulnerável economicamente, uma situação de pandemia dessa afeta e afeta bastante, né? Quando chegamos em março, né, que foi quando essa situação de pandemia realmente a gente começou a ter alguma coisa aqui no Brasil, foi quando eu ganhei férias do trabalho e resolvi passar as minhas férias em Curitiba, né? E quando eu viajei para Curitiba, acho que a gente tinha mais ou menos uns 2 casos confirmados aqui no Brasil. A gente não tinha ainda muita coisa, alguns poucos suspeitos. Fui para Curitiba, vida normal naquele momento. A gente nem sonhava em ter estabelecimentos fechados. A gente não imaginava, né, qual era o potencial dessa doença, né? A gente não sabia direito o que era o coronavírus de fato. E aí eu viajei para Curitiba, cidade lá totalmente normal, visitei todos os lugares, vida normal, ninguém nem discutia coronavírus, né? Ninguém nem estava discutindo coronavírus naquela época. Quando foi mais ou menos 1 ou 2 dias antes de eu vir para Salvador, né, voltar para Salvador, as pessoas começaram a discutir isso. Eu percebi que no lugar que eu estava hospedado já estavam tendo algumas mudanças, né, de comportamento lá para protocolo de segurança mesmo, né, para evitar contágio. E naquela época eu ainda ficava pensando assim, gente, será que eu estou fora assim de órbita ou a galera está exagerando um pouco? Porque eu não tinha noção mesmo, né, do que seria a pandemia. E aí eu também estava meio desligado dos noticiários, assim, a gente, quando está viajando, né, a gente nem para assistir TV direito, né? E aí voltei para Salvador. Quando eu voltei para Salvador, eu tomei um baque, porque a situação aqui em Salvador já estava muito pior do que Curitiba, né? Curitiba as pessoas ainda estavam começando a discutir. Quando eu cheguei aqui em Salvador, as pessoas já estavam usando, quase todo mundo usando máscara, já não tinha mais máscaras nas farmácias, né? Era uma situação bem diferente. Quando eu cheguei em Salvador, eu descobri que o meu bairro era um dos mais contaminados em Salvador, que era o bairro de Brotas, né? Ainda está entre os bairros mais contaminados. Eu não moro mais lá, mas ainda está. E eu tomei um choque de realidade, né? 2 dias depois que eu cheguei em Salvador, foi decretado quarentena, estabelecimentos todos fechados, só ficando aqueles serviços essenciais. Então eu cheguei assim de férias e fui tentando entender o que estava acontecendo em Salvador, porque estava um ritmo totalmente diferente do que eu estava vivendo em Curitiba. Então Salvador, desde o início, sofreu bastante com o coronavírus. Algumas pessoas acham que isso pode ter acontecido por conta do carnaval, né? Muitos turistas estrangeiros chegando no país e tal. Não sei, sinceramente eu não sei, mas eu lembro perfeitamente que a situação vivida aqui em Salvador foi muito pior desde o início do que eu estava vivendo em Curitiba. Então isso para mim ficou muito, muito evidente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de setembro, né? Nesse início de setembro, a gente já está começando a ter uma retomada da economia aqui em Salvador.
Os shoppings voltaram a funcionar, né? Claro, com as suas medidas ainda de restrição, né? Tem suas restrições de horários, de dias de funcionamento. Não é uma vida 100% normal, mas os shoppings já começaram a funcionar. Alguns estabelecimentos estão voltando, os bares ainda não, mas nós já estamos retomando essas atividades, né? E isso é muito positivo. A gente viu muitos estabelecimentos em Salvador fechando. Antes mesmo da pandemia já estava tendo esses problemas, hotéis fechando, né? Salvador, apesar do que as pessoas podem pensar no restante do Brasil, né? Quando eu converso com pessoas de outros lugares, elas pensam que Salvador é uma metrópole muito fortalecida assim, economicamente por conta do seu turismo, mas não é. Eu acho que tem um potencial enorme para isso, mas isso não acontece na prática, né? Salvador é uma cidade economicamente muito frágil. A gente tem sérios problemas de infraestrutura e aqui não tem, eu não acho, né? Talvez outras pessoas de outras regiões pensem que aqui, porque comparam com a cidade dela, seja um polo industrial mais forte, mas eu não acho tanto assim. Acho que para o porte de Salvador, o polo industrial ainda é fraco, né? Para o porte da cidade, pois outras cidades menores do que Salvador que tem um polo industrial muito mais forte. Então isso favorece com que a economia seja muito mais frágil. Então qualquer impacto na economia, muitos estabelecimentos fechando, desemprego, né? E Salvador já vinha nos últimos anos sofrendo bastante com a questão de emprego, né? A gente já falou aqui no YouTube sobre isso. Salvador recebeu diversas vezes um título indesejado de capital do desemprego por vários anos seguidos. Agora na pandemia eu já vi notícias de que a Bahia inteira realmente está indo num sentido contrário da criação de empregos, né? Então, o que não estava fácil antes ficou ainda mais difícil, que é essa questão de arranjar um trabalho. Está muito difícil, seja para quem procura para uma área específica, né, porque tem um diploma, ou seja para quem está procurando vagas de uma forma geral, né, para nível médio. Então está bastante complicado, é muita gente concorrendo e poucas vagas surgindo, até porque tem muitos estabelecimentos que não estão funcionando. Mesmo aqueles que não decretaram falência, né, muitos deles não estão funcionando. Então a tendência desses estabelecimentos é cortar empregos, porque é uma tentativa de se manter. Sem renda, como é que paga salário, né? Então é uma situação bastante caótica aqui em Salvador. Os números ainda são elevados, embora eles estejam em queda, né? Mas eles ainda possuem uns números ainda bastante elevados em relação a outras cidades que já começaram a estabilizar esses níveis de contágio. Então eu sinceramente não aconselharia você vir para cá numa mudança em 2020, sendo bem sincero. Não vou falar sobre 2021, porque vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas eu não recomendo que vocês venham para Salvador em 2020 para quem está pensando em se mudar. Eu gostaria muito de me mudar esse ano, né? Eu tinha planos de me mudar de Salvador, eu tinha planos de morar no sul do país. E quando eu viajei para lá também foi justamente para estudar o mercado, conversar, fazer network. Fiz tudo isso, era tudo um feedback muito positivo. Eu estava otimista de me mudar até junho, mas infelizmente a situação da pandemia quebrou as minhas pernas, né? Eu não pude fazer isso porque a situação se mostrou um cenário bem desfavorável. E Salvador é um cenário ainda mais difícil. Então se a pessoa está vindo para Salvador tentando uma vida melhor, eu não recomendo. Na verdade, eu não recomendaria se mudar nesse momento. E pior ainda para Salvador. E eu digo isso porque talvez algumas pessoas estejam dizendo assim, mas é óbvio não se mudar nesse ano. Mas algumas pessoas já me procuraram nas redes sociais por causa de vídeos antigos meus, me perguntando como é que está a situação em Salvador, se vale a pena se mudar ou não. Então eu sei que tem pessoas que estão pensando nisso. Porque existem muitas realidades, né? Às vezes as pessoas estão numa realidade ainda pior. Mas aqui não tá bom, aqui não tá fácil. Então você pode chegar aqui e conseguir um emprego, né? Claro que pode. Mas o risco de você não conseguir, talvez não vale a pena o esforço que você vai demandar. E aí talvez te atrapalhe até numa mudança futura. Então, às vezes é melhor esperar um pouco mais para fazer uma mudança mais segura e ter certeza de que vai dar certo. Outra coisa é que esse é um ano de eleição, né? Eleição municipal.
É uma coisa que tem me preocupado bastante, porque dentre os candidatos à Prefeitura de Salvador, eu ainda não vi um candidato que me pareça pronto para enfrentar o desafio de uma economia frágil, sobretudo no período pós-pandemia, né? E claro que isso, à medida que a eleição for acontecendo, as propostas forem debatidas, vai clareando, né? Essa é a minha expectativa, pelo menos. Mas neste princípio, né, nesse momento que se apresentam as pré-candidaturas, eu fico um pouco preocupado porque eles não apareceram com ideias, eles não estão mostrando muita capacidade de gestão nesse período, né, pós-pandemia. É um período em que você precisa dar grandes incentivos para a economia, você tem um setor de um empresariado, né, totalmente quebrado, e como fazer para gerar empregos em relação a isso, né, desse cenário. Então eu estou bastante preocupado com as eleições de Salvador, não tenho planos de permanecer aqui por muito mais tempo, né, por motivos que eu já contei em outros vídeos, e eu até pretendo explorar isso em próximos vídeos, né, para esclarecer isso. Mas claro que é tudo baseado na minha experiência, né? Tem gente que mora em Salvador que não pensa em sair daqui. E tem gente que mora nos lugares que eu toparia morar e quer vir morar aqui, né? Então, é tudo muito relativo. Essa é apenas a minha experiência. Mas eu não recomendaria, né, vir pelo menos para Salvador nesses próximos 12 meses, né? É um período aí de que nós vamos ter uma vacina, que as coisas vão estabilizar para a gente poder ter um cenário mais claro do que é que vai acontecer com a cidade aí no próximo período. Em resumo, também para quem quer saber um pouco de turismo, é o que eu já vinha falando, né? Muitos lugares fechados, então eu sinceramente não visitaria nenhuma cidade nesse momento, não faria turismo para nenhuma cidade, risco de contágio elevado, mais de 100 mil mortes. Então não acho que o risco vale a pena, né? Por mais barato que estejam as passagens aéreas, é a sua vida, né? Mas Salvador não vale a pena nesse momento ser visitada, porque você vai encontrar muitos lugares fechados, você não vai conseguir aproveitar. Eu tenho sérias críticas a morar em Salvador, mas acho que Salvador é uma cidade fantástica para você turistar. Acho que é uma cidade muito legal para você conhecer. Tem um campo gastronômico muito bom, um campo cultural muito bom. Os pontos turísticos são muito legais, sabe? A cidade ela é muito rica em cultura e história. Então acho que é um lugar muito legal para se visitar, Salvador, em qualquer época do ano. Mas eu não acho que esse seja o momento, porque você vai encontrar a maioria desses lugares fechados e você não vai conseguir aproveitar. Então, por mais barato que seja, não vai valer a pena o seu dinheiro. Você só apenas vai conseguir sair da sua cidade, porque não vai ter lugar para você visitar. Então essa é a minha visão sobre esse período caótico que estamos vivendo em todo o Brasil, né? Mas sobre essa cena de Salvador. Se você tem alguma dúvida sobre como está aqui, em alguma coisa específica que você queira saber e eu não disse, é só deixar aí nos comentários que eu prometo tentar responder todo mundo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Apoia-se, onde público e criadores andam juntos.